Dando sequência à nossa aula, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho da história de Florence Nightingale. Com a reforma religiosa, né, como ela estava crescendo muito no século XV, na época dos reis, das rainhas, o conhecimento da população acerca da higiene era insuficiente. Então a gente tinha muitos órfãos, muitos mendigos, muitos refugiados. E quem cuidava desses enfermos eram as devotas, que perdiam espaço após a reforma religiosa. As pessoas diferenciadas que adoeciam, elas eram tratadas em casa. Já a atividade, né, que era oferecida pela enfermagem em hospitais é aquilo que eu falei para vocês na nossa última aula. Se você tinha dinheiro, você era cuidado na sua casa. Se você não tinha, você era cuidado dentro dos hospitais. Com isso, o tratamento hospitalar ele era péssimo, e a imagem da enfermeira e dos hospitais era ainda pior. Então começou a ter grupos religiosos que começaram a desenvolver trabalhos assistenciais com a população mais necessitada. E aí é onde a gente vai começar a falar um pouquinho da Florence Nightingale. Ela era filha dos ingleses William e Fanny. Ela nasceu no dia 12 de maio de 1820, em Florença, na Itália. Ela possuía uma inteligência que era incomum. Tinha uma tenacidade de propósito, tinha determinação, tinha perseverança. E isso permitia a ela dialogar com políticos, com oficiais do exército, fazendo prevalecer as suas ideias, porque ela sabia o que ela estava falando. Então ela não falava por falar, ela tinha embasamento no que ela falava. Dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do grego e do latim. E também conhecia muito bem as artes, a filosofia, a literatura, as ciências, entre elas a matemática. Ela teve uma educação ampla, fato pouco comum para as mulheres daquela época, né, do século XIX. Mas mesmo com todos esses predicados, ela pensou em seguir a vida religiosa. Então, a mulher, né, nessa época, ela era, como que eu vou falar para vocês? É como se o único papel que ela pudesse exercer seria daquela dona de casa, daquela mulher submissa, que estava ali para procriar, para ter filhos, e ela veio em contramão de tudo isso, né. Ela era uma moça muito brilhante, impetuosa, ela se rebelou contra esse papel convencional das mulheres daquela época. Tradicionalmente, o papel da enfermeira, como a gente disse, era exercido por mulheres que eram ajudantes em hospitais ou acampamentos, acompanhamentos nos exércitos, mas muitas vezes cozinheiras, prostitutas, elas acabavam se tornando enfermeiras, sendo que estas últimas elas eram obrigadas. Lembra que eu falei para vocês na nossa outra aula que virar enfermeira é como se fosse um castigo? Aí a Florence, ela ficou particularmente preocupada com as condições de tratamento médico dos mais pobres e dos indigentes. Então, decidida a seguir sua vocação, né, que ela sentia que ela precisava ser enfermeira, que essa era a vocação dela, a vida religiosa. Então, no desejo de realizar-se como enfermeira, ela passou o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Já em 1849, ela fez uma viagem ao Egito e decidiu servir a Deus. Aí ela começou a trabalhar lá e na Alemanha entre as diaconisas. Depois, ela decidida a seguir sua vocação, ela procurou complementar seus conhecimentos, que ela ainda julgava insuficiente, ela achava que tudo o que ela sabia não era suficiente. Então, o que que ela fez? Ela visitou o hospital de Dublin, dirigido pelas Irmãs da Misericórdia, que é uma ordem católica de enfermeiras, que foi fundada 20 anos antes. Então, lá, ela conheceu as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, na mansão Improvidence, em Paris. Aqui a gente tem uma imagem dela, ó, mais velha, tá? Aos poucos, ela foi se preparando para sua grande missão. Só que o que aconteceu? Lembra dos pais dela?
Os seus pais, eles se opuseram à ideia e ao seu desejo, então isso acabou tendo que ser reprimido, ela foi reprimida ali pela família. Afinal de contas, a atividade da enfermagem, ela era associada o quê? À classe trabalhadora, sem contar com as péssimas condições sanitárias, as precárias instalações e a fama que as pessoas tinham. A seguir, a Florence, ela foi pedida em casamento por um lord inglês, e aí veio a questão, ela não aceitou. Esse acontecimento deixou os pais dela ainda mais preocupados, porque como assim, né, ela não aceitou esse pedido de casamento? E em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia, eles declararam guerra contra a Rússia, que é a guerra que a gente chama de Guerra da Crimeia. Os soldados, eles ficaram abandonados. A mortalidade entre eles começou de 40%. Então, o que que acontecia? Lá foi visto que, na verdade, os soldados que morriam, eles não morriam por conta dos ferimentos da guerra. Eles morriam em decorrência da falta de condição, da falta de estrutura, da falta de higiene. As doenças que eram identificadas ali era a cólera, a disenteria, o tifo. Então Florence, ela partiu para escutarem com 38 voluntárias, entre religiosas e leigas, vindas de diferentes hospitais. Algumas enfermeiras, elas foram despedidas por incapacidade de adaptação e principalmente por indisciplina. A mortalidade de 40% ela caiu para 2%, graças a muitas orientações da Florence sobre a importância da higiene individual e coletiva, e não só da pessoa, mas também do ambiente. Ela se preocupava muito com o bem-estar dos soldados doentes, ou, né, ela tinha uma visão que naquela época não existia, uma visão holística do ser humano. Então, a Florence, ela planejou lavanderia, biblioteca, auxílio na redação de cartas. Ela fez um sistema bancário para os soldados, para que eles pudessem economizar, e fez hospedarias para as famílias que acompanhavam os soldados. E aí o que aconteceu também? Ela trouxe essa questão muito forte da higiene, da limpeza. Aqui eu coloquei para vocês, ó, em números, tá? Olha o número de soldados que acabavam morrendo, 4.077. Essas imagens são imagens da Guerra da Crimeia, tá? As situações em que eles viviam. E aí, tinha toda essa questão da negligência dos médicos militares, do ambiente que não era nada propício, e ela, com o conhecimento que ela tinha, ela conseguiu diminuir o índice de morte dos soldados. Então ela planejou, ela reorganizou toda uma estrutura. Os soldados, eles faziam dela o seu anjo da guarda, e ela será imortalizada como a Dama da Lâmpada. Por que a Dama da Lâmpada? Porque durante a noite ela percorria as enfermarias com uma lamparina na mão, para atender os doentes, né? Por isso que a prática hoje, considerada assim, o item, né, considerado símbolo da enfermagem hoje, é uma lamparina. Por quê? Durante a noite ela passava visitando os pacientes, ela começou a dar uma maior importância para separar por doença, para higienização das mãos, para evitar contaminação. Só que ela viveu num ambiente que era muito propício para outras patologias. Patologias, pessoal, são doenças, tá? E aí o que aconteceu com a Florence? Ela acabou adquirindo a febre do tifo. Eu até coloquei aqui para vocês saberem um pouquinho sobre o que é, deixei como uma curiosidade para vocês verem o que que é essa febre tifoide, tá, pessoal? Então, ela acabou adquirindo o tifo, né, durante esse período em que ela trabalhou, e ela ficou muito doente. Então, quando ela conseguiu retornar da guerra, ela, em 1856, ela começou a levar uma vida de inválida. Ela já não podia mais ter a vida que ela tinha antes. Só que aí ela começou a se dedicar com ardor a trabalhos intelectuais. Então, já que eu não posso estar lá colocando a mão na massa, eu vou começar a trabalhar de uma outra forma.
Então ela estava acamada, mas ela começou a desenvolver outros projetos. Desculpa, pessoal. E através disso, ela começou a mudar a cara da enfermagem. Ela recebeu um prêmio do governo inglês e, graças a esse prêmio, ela conseguiu iniciar em 1859 o que para ela era a única maneira de mudar os destinos da enfermagem. Ela conseguiu uma escola de enfermagem. Após a guerra, a Florence ela fundou uma escola de enfermagem no Hospital St. Thomas. E esse hospital ele passou a servir de modelo para as demais escolas que foram fundadas posteriormente. A disciplina lá era muito rigorosa, do tipo militar mesmo. Isso era uma das características das escolas nightingalianas, essa coisa da disciplina militar, bem como a exigência de qualidades morais das candidatas. Então, não era mais qualquer pessoa que poderia virar enfermeira. Você tinha que ter algumas características, você tinha que ter alguns adjetivos para você poder ingressar nesse curso de enfermagem, né. O curso, ele tinha duração de 1 ano, e ele consistia em aulas que eram diárias, só que essas aulas, elas eram ministradas por médicos, tá, porque até então era uma profissão que estava começando a surgir. Nas primeiras escolas de enfermagem, o médico foi, de fato, a única pessoa qualificada para ensinar. A ele cabia, então, decidir quais das suas funções poderiam colocar nas mãos das enfermeiras. A Florence, ela acabou vindo a falecer. Aqui, pessoal, eu estou falando com vocês, mas muitas dessas informações que eu passei para vocês estão aqui, e muitas outras coisas vocês vão perceber que não estão nos slides, mas a gente vai conversando no decorrer da aula. A Florence, ela faleceu em 13 de agosto de 1910, deixando florescente ensino da enfermagem. A enfermagem, ela surgiu não mais como uma atividade empírica, desvinculada do saber que qualquer pessoa poderia exercer, mas ela passou a ser uma ocupação assalariada, então as pessoas começaram a ver a enfermagem com outros olhos. E em sua homenagem, a data do seu nascimento, que foi o dia 12 de maio, ele foi instituído como o Dia da Enfermagem, o Dia do Enfermeiro, né. No Brasil, a gente comemora a Semana da Enfermagem no período de 12 a 20 de maio. Então, no dia 12 de maio é o Dia do Enfermeiro, uma homenagem que foi feita para Florence. Aqui a gente encerra mais uma aula nossa. E na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar um pouquinho da história da enfermagem e da saúde no Brasil. Até a nossa próxima aula.